Bom, dessa vez eu decidi falar sobre outras coisas, né? Eu já falei um pouco sobre a UniBTA, falei sobre o NAIA, já falei sobre todas as coisas que estão acontecendo, mas eu vou falar outra coisa também interessante. Vamos lá. Vamos lá. Por anos, tá? Por anos, tentaram nos convencer de que a formação acadêmica era apenas técnica, científica, imparcial. Mas a realidade é outra. Há uma agenda, uma linha ideológica disfarçada de neutralidade que foi moldando consciências, afastando valores e silenciando crenças. Não é apenas sobre o que se ensina, é sobre o que se omite. Valores cristãos, visão conservadora, defesa da família e da liberdade religiosa foram empurrados para fora do debate. E só agora muitos profissionais estão acordando. Depois de muitos anos, a gente percebeu que a grade curricular da UniBTA ela tem forte influência da USP. Tem muita forte influência da USP. E não necessariamente do Ministério da Educação e da Cultura. Muita gente achava que sim, mas na verdade não. Certo? Ou da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Também não. Em muitos cursos, não só na UniBTA, hoje em dia fala sobre temas como, por exemplo, cultura afro, fala sobre LGBTQIA+, diversidade, inclusão, multiculturalismo, progressismo, é o que já está nas bases comuns, né? Vamos dizer assim, nas grades curriculares das universidades, principalmente da UniBTA, certo? Principalmente da UniBTA. Então, mais ou menos isso que hoje em dia fala, sabe? Então, temas como, por exemplo, cultura afro, talvez até entre questões de religiões de matriz africana, e LGBTQIA+. Tudo isso aí faz parte das grades curriculares das universidades hoje em dia. Tá bom? Então vamos lá. Hoje muitas faculdades, como a própria UniBTA, estão incluindo em suas grades curriculares disciplinas como cultura afro-brasileira, religiões de matriz africana e conteúdos voltados à agenda LGBTQIA+. O problema não está em estudar cultura e grupos sociais, mas na forma como isso tem sido feito sem equilíbrio, sem espaço para outras visões e quase sempre o objetivo de desconstruir valores tradicionais. Enquanto isso, temas como liberdade religiosa dos cristãos, perseguição contra os evangélicos e o papel da fé na reconstrução social são ignorados ou até ridicularizados. Isso mostra que a formação acadêmica no Brasil não é neutra, há uma intencionalidade por trás dessas disciplinas e muitos alunos só percebem isso quando já estão formados. Também temos a questão do NAIA, que funciona todas as terças-feiras online, às 19 horas, mais ou menos até umas 20, 30 já termina. Mas é importante falar sobre o NAIA, sobre a visão do progressismo no NAIA. Tá bom? Vamos lá. NAIA, Núcleo de Apoio à Inclusão Acadêmica, reforça ainda mais esse ponto, pois um órgão intencional que muitas vezes atua como ventor dessa agenda progressista sobre o discurso de inclusão. Além das disciplinas obrigatórias que abordam cultura afro-brasileira, religiões de matriz africana e temas LGBTQIA+, muitas instituições como a própria UniBTA contam com núcleos como o NAIA, Núcleo de Apoio à Inclusão Acadêmica. Esses núcleos que deveriam apoiar o estudante de forma ampla acabam muitas vezes funcionando como braços ideológicos
dentro das faculdades. A palavra inclusão passa a ser usada como escudo para defender apenas certos grupos e silenciar outros. Evangélicos, conservadores, alunos com visão crítica ao progressismo, esses raramente são acolhidos pelo NAIA. Pelo contrário, muitas vezes se sentem isolados, constrangidos ou coagidos e aceitar uma visão única do mundo, sob pena de serem taxados de intolerantes, entre aspas. Isso mostra que a inclusão nesse formato não é inclusão de verdade, é seletiva, parcial e serve a um projeto de reeducação cultural que não foi debatido com a sociedade, nem com os alunos da UniBTA de forma ampla. Não houve debate, não houve por parte do professor do NAIA, tá? Não houve. Infelizmente não houve. O que é muito triste, certo? O que é muito triste. E a Unisa também, hoje em dia, tem se apegado a esses debates. É só ir na página oficial, você vai ver vários debates, palestras e eventos sobre isso, tá bom? Também. Esses conteúdos, muitas vezes tratados como obrigatórios, são apresentados sob viés único, sem espaço para contraponto ou reflexão crítica. E o problema não está em estudar esses temas, mas como isso vem sendo feito, com o objetivo claro de moldar a mentalidade e desconstruir valores tradicionais. Vamos lá. NAIA, Núcleo de Apoio à Inclusão Acadêmica, tem atuado como agente de vigilância ideológica. Sob o nome de inclusão, muitas desses espaços acabam excluindo visões cristãs, conservadoras e críticas ao progressismo. Evangélicos, por exemplo, relatam não se sentirem acolhidos por essa estrutura, quando não são abertamente hostilizados. Então vamos lá, estamos diante de uma formação acadêmica que não é neutra e que serve a um projeto maior, o de reeducação social, por vias silenciosas, sem debates públicos e sem transparência. Também há uma grande forte influência da ONU, tá? Existe uma forte influência da ONU, Organização das Nações Unidas, tá bom? A influência da Organização das Nações Unidas também precisa ser destacada nesse contexto, pois muitas diretrizes adotadas pelas universidades brasileiras como disciplinas obrigatórias sobre diversidade, gênero, religião, afro e inclusão vêm de pactos documentos internacionais incentivados pela ONU, como a Agenda 2030. Aqui estão a ampliação do texto. Vamos lá. Grande parte dessas mudanças nas grades curriculares das faculdades, como UniBTA e Unisa, não surgiram por acaso. Elas seguem orientações de órgãos internacionais, especialmente a ONU, por meio de documentos como a Agenda 2030. Sob o pretexto de promover inclusão, igualdade de gênero, diversidade cultural, muitas universidades passaram a inserir obrigatoriamente disciplinas como religião de matriz africana, pautas LGBTQIA+, e culturas específicas, enquanto ignoram e excluem a visão cristã evangélica conservadora da formação. A ONU, por meio desses tratados, conferência e inclui diretamente a legislação e a educação em países membros como o Brasil. O problema é que essas diretrizes são adotadas sem debate com a população, sem ouvir a sociedade civil e sem respeitar a diversidade de pensamento. Núcleos internos como o NAIA, Núcleo de Apoio à Inclusão Acadêmica, se tornam então ferramentas de fiscalização ideológica e não de acolhimento amplo. Certo? E assim que o progressismo entrou nas universidades pela porta da inclusão, mas as chaves do ativismo político. Tá bom? Ativismo político. Nós temos aqui, 17 pautas, certo? Eu vou dar uma lida rapidinho também sobre essas. Vamos lá. Eu ia falar um pouco sobre essa questão, tá? Um pouco aqui.
Comparação da liberdade religiosa no Brasil e outros países onde ela é mais respeitada. Exemplo, Irlanda, Bolívia, Argentina, África do Sul. Tá bom? Existem vários países que existe uma liberdade maior. Hoje em dia eles tentam restringir a liberdade religiosa evangélica aos templos, às quatro paredes. Tá bom? E existe toda uma mídia em volta disso. A Globo, G1, GNT, a UOL, Portal Metrópolis, Carta Capital, Mídia Ninja, Brasil de Fato, e assim vai. É uma infinidade que está por aí. Mas existem 17 objetivos da ONU e eu preciso falar sobre eles, tá? Para terminar esse vídeo aqui um pouco, né, indo direto àquilo que a gente precisa falar, tá? Eu sei que muita gente não faz isso, mas eu vou fazer. Vamos lá, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS da ONU. Vamos lá. Primeiro, erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e todos os lugares. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidade e comunidade sustentável. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. Então são as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU. O prefeito Ricardo Nunes também aderiu a essas campanhas, apesar dele ser de direita. Ele é considerado, vamos dizer, centro-direita. E é muito bom a gente poder falar isso de forma aberta, tá? Não é só nas universidades privadas, mas também na Prefeitura de São Paulo e em vários lugares hoje em dia existem essas ideologias. As extensionistas, né, que é uma, vamos dizer assim, essa ideia de juntar o mundo acadêmico, né, vamos dizer, o saber acadêmico com a sabedoria popular, certo? Que é uma coisa que hoje em dia está acontecendo. Vamos lá. Atividades extensionistas, extensão universitária relacionada à ONU e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Atividades extensionistas e objetivos da ONU. Atividades extensionistas são ações que as universidades realizam para aproximar o conhecimento acadêmico da sociedade, promover e transformar ações social e desenvolvimento local. Muitas dessas ações estão alinhadas com as 17 ODS da ONU. Exemplo da extensão que se conecta com a ODS. Projeto de combate à pobreza, ODS 1, e fome, ODS 2, e comunidades carentes. Programa de saúde pública e prevenção, ODS 3. Oficinas, curso de educação para crianças, jovens e adultos, ODS 4. Campanhas pela igualdade de gênero, ODS 5. Projetos para garantir acesso à água e saneamento, ODS 6. Incentivo às atividades renováveis e uso sustentável, ODS 7. Apoio ao empreendedorismo e geração de emprego, ODS 8. Desenvolvimento de tecnologia sustentável e inovação, ODS 9. Atividades que promovem a inclusão social e a redução da desigualdade, ODS 10. Melhorias na infraestrutura e sustentabilidade urbana, ODS 11. Campanha de consumo responsável, ODS 12. Mobilização comunitária por ações contra mudanças climáticas, ODS 13. Educação ambiental para conservação marinha e terrestre, ODS 14 e 15. Projetos que promovem justiça social, direitos humanos e instituições fortes, ODS 16.
fortalecimento de parcerias com ONG, governo e iniciativa privada para o desenvolvimento sustentável, ODS 17, tá? E é isso que eu queria falar, tá? Então vamos conectar o que está acontecendo na UNIBTA, o que está acontecendo na UNISA e o que está acontecendo na ONU. E o que tem a ver com a ODS, enfim, tá bom? Então o objetivo desse canal é justamente esse, né? Explorar os bastidores, aquilo que normalmente não se fala e que às vezes você nem tinha conhecimento, mas que é importante a gente poder falar de forma pública, certo? Com qualquer pessoa, independente de classe social, o que está acontecendo nos bastidores e assim por diante, tá bom? Então, muito obrigado.